Olá, gente! Faz algum tempo que eu não publico nenhum vídeo e eu decidi então trazer para vocês aqui um conteúdo sobre saúde emocional. E eu tenho feito uma série de classes, de palestras sobre saúde emocional na minha igreja aqui nos Estados Unidos, na Lighthouse Church. E cada semana falamos de um assunto diferente, então são 8 semanas, sendo que a primeira semana, antes mesmo de começar as 8 semanas, eu falei sobre a importância de cuidar da saúde emocional. Até porque, geralmente cuidamos do espiritual, né? Tá muito relacionado com isso, principalmente nas igrejas, se fala sobre a saúde espiritual, a nossa busca, o nosso encontro com Deus, a forma como nós nos relacionamos com Deus. E como eu trabalho com saúde emocional, eu sou psicanalista, atualmente eu sou life coach, e eu também sou ministra de cura interior, eu sou missionária do Ministério Rever, que é o Ministério de Restauração de Vidas no Brasil. E eu tenho, há mais de 20 anos eu trabalho nesse ministério, eu faço parte desse ministério. Então, para mim, a saúde emocional é extremamente importante e eu vejo que tudo é emocional, na verdade, né? As nossas emoções, quando elas não são resolvidas ou quando nós não temos um equilíbrio emocional, nós acabamos trazendo problemas graves para a nossa vida, né? Doenças graves, nós acabamos de verdade tendo assim muitos problemas quando nós não resolvemos as questões emocionais. Então, desde que eu saí do Brasil em 2019, desde que eu vim pela primeira vez para ficar mais tempo nos Estados Unidos, que eu abri mão da minha empresa no Brasil, o Instituto People, eu decidi entrar numa outra linha. E numa linha mesmo para trabalhar as emoções. Então, é algo que eu vejo hoje como um ministério, como uma missão de vida, e eu sinto muita alegria no meu coração de trabalhar especificamente nessa área. Então, além do coach, eu fiz uma formação em psicanálise, então hoje eu tenho muito mais clientes de psicanálise até do que clientes de coach. Mas eu amo o processo de coaching, eu super indico quando você, claro, escolhe um bom profissional para ajudar você naquilo que você precisa. Então, tanto eu trabalho com executivos, porque eu tenho uma experiência grande como executiva, e trabalhei na área de recursos humanos muitos anos, como gerente de recursos humanos, diretora de recursos humanos, então eu tenho uma experiência muito grande nessa área para trabalhar com pessoas, com executivos, com profissionais, com carreira, e também depois com a psicanálise eu pude aprimorar mais ainda os meus conhecimentos sobre pessoas, sobre as doenças que afetam as pessoas hoje. Então, eu estou bem mais preparada para isso. E aí eu resolvi trazer aqui um pouco do conteúdo que eu tenho feito lá, que eu tenho apresentado na Lighthouse Church. E vale ressaltar que é em inglês, porque eu estou trabalhando com a igreja americana agora, nesse período. Já trabalhei com a igreja hispana, fizemos um trabalho lá, começamos a implantar o Ministério de Cura Interior no serviço em espanhol, e agora eu estou tendo a oportunidade, então, de contribuir no serviço em inglês. E aí eu quero falar sobre isso com vocês, entendendo, né? Eu acho que a gente precisa entender um pouco o que é, então, o que é saúde emocional, né? O que significa isso? E a saúde emocional, ela se refere à nossa habilidade de entender as nossas emoções e
e regular essas emoções, né? E administrar essas emoções. Habilidade de lidar com os desafios da nossa vida, né? E também a capacidade que nós temos de expressar as nossas emoções de maneira saudável, tanto emoções positivas quanto emoções negativas, né? Então, e é um aspecto, assim, muito importante do nosso, de como nós lidamos com a nossa vida, com as questões da nossa vida, com aquelas questões mais profundas e também com aquelas mais específicas, para o nosso bem, para que nós possamos nos sentir bem, nos sentir confortáveis, né? Então, como é que nós podemos identificar se nós temos emoções saudáveis e não saudáveis? Então, essa é uma pergunta, né, que nós podemos fazer para nós mesmos. Como é que eu sei que as minhas emoções não são saudáveis? Como é que eu posso identificar isso, né? Como é que nós podemos identificar que as nossas emoções não são saudáveis? Então, até mesmo eu compartilhei com a igreja um questionário, um assessment, né? Que as pessoas podem responder. Tem várias perguntas ali que elas podem responder e no final elas têm um número. Aquele número vai dizer o quanto as emoções delas são saudáveis ou não. Eu até posso depois compartilhar também aqui essa ferramenta, esse assessment, até porque é um assessment que nós usamos no Ministério de Cura Interior, né? Nós aplicamos, então, lá com a igreja, no caso, eu imprimi a avaliação e eu entreguei para cada uma das pessoas, e as pessoas tiveram a oportunidade de responder, e elas mesmas podiam avaliar o nível de saúde emocional delas. Então, acho que isso é bem interessante, né? Então, uma pessoa que sente raiva muito rapidamente, uma pessoa intolerante, que ela não consegue controlar as emoções dela e ela explode facilmente, ela tem realmente uma dificuldade aí de expressar as emoções, porque nós podemos até sentir raiva, é algo que não é pecado sentir raiva, né? Não é pecado, mas o que eu faço com essa raiva, com esse sentimento, ele pode se tornar pecado, porque se eu saio querendo agir com a minha própria justiça, se eu saio querendo quebrar tudo, porque eu fiquei com raiva e aí eu não controlo, eu saio quebrando tudo, eu tô fazendo algo que é muito errado, eu tô agredindo alguém, eu tô pecando se eu tô agredindo alguém. Então eu preciso de verdade ter um autocontrole. Pensar sobre, por que que eu fiquei assim? Por que que eu tô com raiva? Por que que eu fiquei tão injuriada aqui? O que que aconteceu? O que que eu tô sentindo? Nós precisamos pensar sobre isso. E o que normalmente acontece é que as pessoas não pensam sobre isso. Elas saem fazendo, as coisas saem agindo de maneira descontrolada. Então, isso mostra que a saúde emocional ela está sendo extremamente prejudicada, ou melhor, não tem saúde emocional, certo? O que acontece quando nós negligenciamos a nossa saúde emocional? Nós acabamos entrando num ciclo aí de várias doenças, né? Aumentamos a ansiedade, a depressão, o nível de estresse. E quando nós não priorizamos isso, nós passamos a ter realmente a possibilidade de adoecermos no nosso corpo, de ter uma doença mais grave, câncer, por exemplo. Então, se nós não expressamos corretamente, se nós não olhamos para isso, não resolvemos os nossos incômodos internos, o nosso corpo vai se manifestar de alguma forma. Então, nós precisamos de verdade não negligenciar, olhar para, eu sou muito ansiosa, mas por que que eu sou ansiosa? O que que tá me levando
a ter ansiedade. Ou eu tenho depressão, mas por que eu tenho depressão? Da onde que vem essa depressão? Então, nós precisamos tentar entender, buscar respostas. É isso que nós precisamos, buscar respostas para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que nós estamos ali enfrentando, certo? Então, cuidar de nós mesmos é a nossa obrigação. Cuidar de mim é a minha obrigação. Então, eu lembro quando eu comecei a fazer terapia a primeira vez, eu lembro que eu coloquei meu filho de 7 anos na terapia, coloquei minha filhinha também na terapia, ela era muito pequena ainda, acho que ela tinha uns 5 anos a primeira vez que ela foi para terapia. E por que eu fiz isso? Porque eu percebi comportamentos nos meus filhos que não eram normais. Por exemplo, com meu filho, eu percebi que ele era muito quieto, muito calado, muito fechado. Então, eu resolvi colocar na terapia para ajudar meu filho, né? E foi assim, eu lembro que foi muito, muito importante aquele tempo ali. Ele tinha 7 aninhos quando ele começou na terapia e começou a falar mais, abrir mais o coração. E compartilhou coisas comigo, assim, que tinham acontecido quando ele tinha 3 aninhos de idade. 3. Então, ele tinha 7. E aí, ele lembrava, tinha coisas ali que machucaram o coração dele, machucou o coraçãozinho dele. E ele me contou quando ele tinha 7 anos, depois de ter entrado na terapia. Então, e a minha filhinha, a mesma coisa. Então, eu via coisas no comportamento, eu percebia coisas no comportamento, embora eu sempre fui uma pessoa que trabalhei fora, eu passava o dia inteiro fora, eu optei por ser uma executiva, então eu estava fora da minha casa, mas eu prestava muita atenção nos meus filhos quando eu estava com eles, e as horas que eu não estava trabalhando, eu estava focada nos meus filhos. Então, aquilo que eu não podia, que eu não entendia, que eu não sabia como resolver, eu procurei a ajuda de um profissional. Então, é muito importante nós fazermos isso, termos essa iniciativa de cuidar de nós e cuidar dos nossos filhos, né? Quais os benefícios de ter uma saúde emocional? Quais os benefícios, né, de ter saúde emocional? Viver uma vida abundante. Então, o que é uma vida abundante? Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida tranquila, ter bons relacionamentos com as pessoas da família, com os amigos, com as pessoas em geral no trabalho, ter bons relacionamentos, desenvolver resiliência, desenvolver uma maturidade, né? Maturidade nos relacionamentos mesmo. Então, é muito importante desenvolver um pensamento, um mindset positivo, entender as minhas questões, entender se eu sou uma pessoa negativa, entender por que eu sou negativa, e aí desenvolver uma mentalidade mais positiva, melhorar a autoestima, isso é prioridade, porque quando nós nos amamos, né, quando nós reconhecemos a nossa identidade, entendemos a nossa identidade, nós conseguimos lidar bem com as nossas emoções e também com as pessoas ao nosso redor. Quando nós conseguimos também entender, porque aí a partir do momento que eu entendo mais o outro, eu tenho mais empatia, eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa, eu consigo ajudar até as pessoas ao redor a administrar melhor ou a enxergar que elas podem fazer diferente, que elas podem fazer melhor. Então, isso é muito importante. Eu gosto de uma palavra que eu sempre cito nos meus vídeos, eu estou sempre citando, que é Gálatas 5:1, né? Porque quando nós estamos com as nossas emoções ali feridas, né? Quando eu tenho mágoas no meu coração, quando eu guardo coisas que eu deveria tirar do meu coração, que eu não deveria guardar, que eu deveria colocar para fora, eu acabo, de alguma maneira, nós acabamos sendo escravos daquilo ali, escravos de sentimentos não resolvidos, escravos do passado, escravos
da falta de perdão, escravos de emoções tóxicas. Porque, nossa, se eu não sei lidar com isso, com essa ferida no meu coração que não tá ali, que tá curada, não tá curada, eu vou machucar outras pessoas. Se eu fui machucada, a tendência é que eu vou machucar outros também. Por quê? Porque eu ainda tô machucada e não resolvi aquilo. Então, Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, fique firmes então, e não se deixe mais envolver por situações de escravidão, né? Então, resolva as suas questões e seja liberto. Liberto do passado, liberto da mágoa, liberto daquela tristeza profunda, daquele sentimento ruim, liberto daquela raiva, daquela frustração do passado, liberto totalmente. E aí a outra palavra é Provérbios 4:23, né? Guarde, acima de tudo, guarde o seu coração. Olha só, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque é dele que flui tudo, tudo flui do coração. Então, se o meu coração está ferido, machucado, eu vou ferir e eu vou machucar. Então, eu preciso de verdade olhar para isso, né? E eu posso citar ainda Romanos 12:2, que diz que nós não devemos nos conformar com o padrão desse mundo, nós não devemos nos conformar com, mas é assim mesmo, eu sempre fui assim, eu tenho esse negócio aí. Não, eu não sempre fui assim, não tenho esse negócio aí, eu posso resolver transformando aqui, ó, mudando aqui dentro da minha cabeça, aí eu mudo tudo dentro de mim quando eu mudo aqui. Quando eu giro uma chave aqui, eu consigo enxergar a vida de maneira diferente. E isso, gente, é necessário para que a gente tenha essa liberdade, para que a gente não seja escravo do passado, escravo das feridas. Então é importante que a gente trabalhe, que a gente trate das nossas feridas emocionais, resolva o que tem para resolver, né? Porque Deus, ele quer o melhor para nós, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Como que a minha vida vai ser abundante se eu tô presa no meu passado, se eu tô presa na minha história de dor, se eu tô presa nos meus traumas? Como que eu vou ter uma vida abundante? Ou então, se eu tô presa nos traumas, eu ainda tô me vitimizando, eu ainda estou achando que o mundo tá contra mim, que eu fui injustiçada, que eu não merecia isso, que ninguém merece nada de ruim. Ninguém merece nada de ruim, né? Nem mesmo aquele bandido, né? A gente tem que ter misericórdia. Então, nós precisamos de verdade resolver as questões dentro do nosso coração, aquilo que está aqui dentro, está tudo aqui dentro. Eu sempre falo isso, está tudo aqui dentro da nossa mente, e nós nos movemos de acordo com o que está aqui. Então, se eu não trabalho aqui a minha mente, né, a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo. Então, começa com uma ansiedade, daqui a pouco tem depressão, daqui a pouco tem síndrome do pânico, daqui a pouco o corpo começa a se manifestar através de doenças graves. Não vamos esperar isso acontecer. Vamos de verdade resolver o que precisa ser resolvido. Ok, gente? Um beijo grande para vocês.